Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Buildcast aqui, seu podcast sobre carreira, tecnologia, mercado e desenvolvimento, né, de software, programação. Eu sou o André Baltieri. Eu sou o Rodrigo Cono. Né, e hoje com a gente está o Gabu Dev, o Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado, pessoal, pelo convite. Conhecendo o Gabriel hoje, cara. Eu dei um stalk ali na internet. Que bom. Antes de a gente falar, né, de começar o Buildcast aqui, queria só fazer aquele jabazinho, né? Esse podcast aqui, ele é um projeto nosso, né, do Balta.io e da .com. Então é um projeto com duas empresas aí por trás, inclusive com abertura aí para outros patrocinadores. Se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato. Então vocês já sabem, né? Se quiser aprender mais sobre .NET, C#, programação no geral, Balta.io tá aí. E quem quiser aí encontrar vagas para o mercado, trabalhar, colocar a mão na massa em projetos reais aí, muito legais, de uma forma sensacional. .com tá aí também, né, Cono? Exatamente. As empresas que precisarem aí de apoio na parte de transformação digital, DevOps, .NET, arquitetura, Agile, na parte de cloud também, procura a gente, .com. Nós estamos com um time excepcional aí no Brasil inteiro. Perfeito, então, gente. Muito bom. E agora chegou a hora de apresentar o nosso querido convidado aí que aceitou esse desafio de estar aqui, né? Gabriel. Essa loucura de estar aqui, logo de manhã. Você pegar trânsito de São Paulo. Pegar trânsito de São Paulo, coitado, lá de BH. Você falou que conheceu ele hoje, eu já conheci ele há um tempo aí da comunidade Flutter, né? Não, eu conheci hoje ele pessoalmente, né? Eu já tinha ouvido falar nele, claro. Ah, tá. Tá bom, então eu também, pessoalmente, acho que eu tinha te visto no Flutter Day. A gente se viu em algum evento, não lembro. Foi num evento de Flutter aí. Mas que bom que você tá aqui de novo, cara. Aí pra quem não te conhece, então, se apresenta e conta um pouquinho rapidinho da sua trajetória aí, a gente vai fazer umas perguntas. Eu tenho uma pergunta já, vou esperar ele se apresentar para ver se ele vai falar, porque eu já tô curioso, eu queria perguntar ali no backstage, mas eu vou deixar pro cast. Deixar pro cast, tá bom. Não, beleza. Então, eu sou conhecido na comunidade de Flutter como Gabu Dev, e eu, desde o início ali, a gente começou com Flutter na comunidade Flutterando, lá nos meados de 2019, 2018, se eu não me engano. E eu comecei no Flutter assim que teve o release da versão beta, né? Então foi naquele processo que eu tive desafios numa empresa para começar a desenvolver cross-platform. Estudei várias tecnologias e vi que o Flutter faria sentido, porque também era uma tecnologia da Google, né? Então, beleza, bora colocar isso aí, colocar para rodar. E desde então, eu estudo Flutter todos os dias e aplico Flutter nos meus processos, né? Eu entrei no mundo mobile por causa da faculdade, então eu conheci o Android, Kotlin, Java ali, mas eu desenvolvi aplicativos para o mercado de fato, foi com Flutter. E aí no meio disso eu entrei para a parte de educação, de criar conteúdo, e é a parte que eu gosto muito, né, de compartilhar o conteúdo de Flutter, porque além de ser uma tecnologia open source, é uma das tecnologias que mais cresce no mundo mobile hoje. Bom, cara, perfeito. Sensacional. Ele não respondeu a minha curiosidade. Então manda aí, então pode começar. Por que Gabu deve? Gabu, né? Você, Gabriel, Gabs, vem de Gabriel, Gabu. Essa é uma história interessante. Isso aconteceu lá no ensino médio, por causa da minha letra. Eu escrevi na prova, minha letra não era daquelas mais bonitas. Você auto se apelidou, então? Foi quase isso, mas foi por conta do professor, né? O professor leu o meu nome, tipo, Gabu Savu. Aí aquilo ficou na escola, na faculdade. Todo mundo te conhece de Gabu, então? Aí todo mundo me conhece hoje por causa de Gabu. Aí você começou a ser developer e você falou Gabu Dev. Gabu Dev, exato. Falei, vou me diferenciar no mercado, Você poderia fazer o seu logo como um touro, né? Um bull, Gabu. Mas aí tem essa curiosidade, porque eu tenho uma lanchonete que chama Gabu Lanches e tem um touro lá. Olha só, exatamente. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma Sites coisa, de marketing aqui, cara. Não, sensacional. Você vê que esse é o backstage que ninguém conta, cara. Né? Só pra te pontuar aí e te deixar feliz, eu também não consigo ler nada do que eu escrevo. Tudo anotação, cara. Não consigo mais. Perguntar agora, velho, como você pega no lápis ou na caneta, eu não lembro. Nossa senhora, muito ruim. Ruim, entendo. Cara, eu vi que você falou agora que acabou vindo pro Flutter por causa que é uma tecnologia do Google em si, mas antes do Flutter em si, você já se aventurava ali no mobile, dev e tal, etc, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história sua com o Google, o GDG. Eu sei que lá em BH você está bem imergido nisso, né? Também no Brasil, está aqui em São Paulo por causa disso também. E aí depois, como que foi esse antes Flutter aí, de mobile e tal, experiência? O meu antes Flutter
era por conta da faculdade, né? Então, eu entrei na faculdade de engenharia de computação e aí foi no processo que eu comecei a aprender ali a programar com C++ e tudo e abri uma matéria de dispositivos móveis, que foi onde eu comecei. E aí eu comecei a brincar com Java, não gostei. Assim, tipo, ficou 4 meses e não saiu nada. E aí, tipo, numa semana eu troquei pro Kotlin e o que a gente precisava sair, saiu. Era pra fazer um to-do list simples lá, mas era bem difícil fazer no Java na época. E aí eu troquei tudo e no meio disso, por conta de eu ter feito esse processo, abri uma vaga de estágio, eu me inscrevi na loucura e aí eu consegui passar e aí foi lá onde eu dei os primeiros passos com mobile. Aí comecei a estudar outras tecnologias, React Native, Cordova e várias outras. E aí, o engraçado é que eu conheci o Flutter foi por um acaso. Eu comecei a pesquisar as coisas e aí tinha um anúncio do Google acabando de falar, tipo, naquela semana. Era novo, né? Era novo, que tinha lançado a beta. E eu falei, pô, vou dar uma olhada nisso aqui. Aí eu comecei a estudar. Aí eu fui conversar com meu chefe só virou pra mim e falou, por que você não testou isso ainda? Eu falei, então beleza. Aí eu comecei a testar e tudo e começou. E aí com 6 meses a gente conseguiu lançar o primeiro app. Isso no berço do Flutter, né? Exato. Antes da V1, né? Eu falo que é na época que era mato, né? Que a documentação era ruim. Não tinha curso, não tinha nada. Aí no meio do caminho eu conheci outras pessoas, né? O Jacob e outras pessoas da comunidade, que aí a gente começou a juntar e crescer a comunidade. E aí começou a aflorar mais, porque a gente pensou em produzir conteúdo. Comumente chamado na comunidade como Early Adopters. Early Adopters. Ou seja, quando ainda ninguém acredita nisso, tem gente usando. Mas aí quando vinga, o cara vira referência. Né? Esse foi seu primeiro trabalho? Sim, foi exatamente. Caramba, que legal, cara. Você já começou na tecnologia que você domina hoje. Cara, assim, eu já vou jogar algumas perguntas aqui a respeito, porque, na verdade, eu converso com bastante pessoas aqui, até mesmo no mercado de mobile, né? Assim, a gente tem desafios de tecnologia, de entender, assim como funciona a programação. A gente tem outros desafios que o programador mobile não tem relacionado aos outros, né? Sim. Então, se eu sou um programador front-end, back-end ou um database análise, eu tenho que ter um computador. Agora, se você é um mobile developer, você tem que ter um computador e um telefone. Às vezes, não só um, né? Como é que é isso aí, cara? Então, a entrada ela é meio complexa porque no início, o que eu fazia, né? Eu desenvolvia só para Android. Aí, então, 6 meses a gente lançou em Android e aí eu passei, tipo, 2 semanas com o Mac in Cloud para gerar a versão do iOS. Então, assim, para quem entra no mobile, realmente é meio complexo porque se você conseguir só desenvolver Android, beleza. Mas hoje em dia já não é tão comum você fazer um app só para uma plataforma. Hoje, geralmente, isso é uma coisa comum, sabia? A gente vai ver o pessoal, eu programo mobile. Mas ele entrega só para Android, cara. Então, hoje não tem como, né, cara? Você tem que ter experiência dos 2 deployments, você tem que ter experiência das 2 lojas, né? Então, esse é um processo que, com o decorrer, você vai ter que entrar. Por exemplo, você entrou no Flutter, beleza, tem um PC Windows, estou fazendo tudo no Android. Vai tocando. Uma hora você vai precisar de um Mac para conseguir entregar para o iOS. Não tem como fugir mais. Profissionalmente, ele vai ter que dar esse passo, né? Sim. Embora tenha muita coisa automatizada hoje já para deployment, né, ainda tem a questão do feeling, né, da sensação também, que eu acho que é cruel, né? Você ter aquela ideia de um pouco do Xcode ali, de como as coisas funcionam, né? Trabalhar, pelo menos abrir um projeto dentro do Xcode ali, assinar um projeto, né? Ter essa experiência, acho que é fundamental para um dev mobile, né? Não, com certeza. E principalmente, né, que quando você precisa de olhar para projetos white label, você vai ter que mexer, né? Configurar os flavors e todos aqueles processos. Então, uma hora ou outra, você vai ter que abrir o Xcode para aprender. E aí já não é detalhes, nuances do Flutter ou da linguagem em si, já são nuances da plataforma, né? Exato. Que é até uma outra pergunta que eu tenho aqui já, que é assim, ó, o quanto de Kotlin nativo, Swift e Xcode uma pessoa precisa saber para ser um dev Flutter? Opa, essa é boa, hein? Essa pergunta é excelente. Mesmo que eu queira ir pro Flutter, eu tenho que aprender um pouco de mobile, um pouco das coisas que rodam por baixo dos panos? Olha, depende muito, sabe? Porque você vai conseguir desenvolver tudo 100% no Flutter, mas algumas configurações você vai ter que colocar a mão na massa. Tipo, preciso configurar um flavor no Android. Vou ter que aprender como mexe um pouquinho de configuração de flavor. Às vezes você nem vai mexer no Java, né? Você vai criar no Gradle ali, mexer algumas coisas, e a mesma coisa do iOS. Só que é um diferencial, porque imagina você vai trabalhar num projeto que precisa de fazer uma integração com nativo, alguma coisa assim. Então você ter esse conhecimento
vai te dar uma skill a mais lá no futuro. Mas para você começar, não precisa. Tipo, você precisa da base de programação, daquele beabá normal que a gente utiliza, e aí você consegue entrar de fato no mercado. Pode começar pela abstração e se precisar dos detalhes, depois você dá uma cavada ali. Isso. Exato. Vai chegar um ponto que vai ser exigido dele, né? Com certeza, não tem como fugir. Cara, e por que raios os developers mobile, grande parte das pessoas que estão começando, e talvez seja esse clique aí que talvez você teve e talvez tenha experiência e pode falar, né? Mas você vê muita gente entrando no mobile, estudando mobile, mas ele fica sempre ali só na programação, ele não consegue, ele não distribui, ele não joga isso na loja, ele não joga na Apple Store, não joga na Android Store. E aí ele acaba, parece que o ciclo não fecha. Então você fala, e aí? Não, eu já codifiquei e tal, mas parece que a experiência dele não está completa. Ele sabe programar, mas ele não tem experiência da loja, porque assim, parece que é um outro passo. É como se tivesse 50% antes é o developer e 50% depois é a loja. Ainda mais se tratando de Apple, que tem bastante detalhes, né? Hoje, a gente quando vai contratar, cara, realmente eu preciso que o cara... Às vezes ele pode nunca nem ter trabalhado profissionalmente. Mas se ele teve experiência com a parte da loja, já é um grande passo. Mas o que eu vejo grande parte das pessoas vão só até a codificação. E aí, o que você faria? Tipo, por que geralmente não faz? Seria por causa de algum detalhe específico em si? Ou porque, às vezes, as pessoas não têm essa visão? O que você falaria aí? Eu acho que tem 2 pontos, né? Acho que o primeiro ponto é que você precisa pagar. Então, você tem que ter aquela taxa da Apple, da Play Store. É muito caro? Olha, da Play Store não, é mais ou menos. Ou real? Depende. Vida real. Vida real é caro. Vida real. Depende. Se for olhar, as pessoas, né? $25. É anual. Na Apple tá quanto? Mas anual. Ainda? Na Play Store, você paga uma vez só. Na Apple Store, é $99 todo ano. Ah, na Play Store você paga uma vez na vida e já era. É Já igual do Windows Store. Tô ligado. Ou até $99 ano, né? Aí você tem que ter pelo menos um produto rentável, porque senão todo ano você vai ficar colocando dinheiro lá só para você brincar de fazer deploy. Então, normalmente, o pessoal às vezes aprende Android, fazer deploy no Android, que paga $25 e pronto. E no iOS deixa quando tem... o cliente agora vai querer subir. Aí o cliente paga e você aprende por conta daquele cliente. Entendi. E aí esse é o ponto, né? Às vezes o cara não tem um cliente, não entra porque ele não tem experiência. E aí ele fica naquela labuta da vida ali, né? Ao todo daria o quê? App Store, Play Store, daria mais ou menos uns R$800? Por aí, cara. Pode pôr que dá uns R$600 aí da Apple. E mais $25, 6,5 aí, uns R$300, R$400 aí. Pode... Às vezes eu vejo com como, UF, se esse com cara tantas fizer um coisas. investimento em si, porque aí é aquele lance que a gente tá falando, né? É isso, mais o computador, mais os telefones, né? Mais um Não é computador barato. é Apple, às vezes, né? Que o cara precisa comprar, que a gente sabe que não é barato, né? Então, assim, tem um pouco mais de barreira, mas assim, uma das coisas que eu acho legais do Flutter, por exemplo, daí eu quero até ouvir a opinião do Gabu, é assim, eu acho o start do Flutter muito fácil. Ponto. Sim. Eu acho que você começar ali a trabalhar com Dart, eu acho que o Dart é uma linguagem bacana, é fácil de começar. E tem um cara lá que é o Dartpad, que você pode ir lá e pelo browser ali você já consegue estudar alguma coisa, aprender alguma coisa. Inclusive, você tem suporte ao Flutter no Dartpad da web. Top. Então você consegue desenhar o interface, desenhar UI. Eu sei que, claro, para você ter uma experiência de trabalho, você precisa mergulhar muito mais. Mas, cara, eu acho que esse tipo de ferramenta, igual a gente tem no iPad, tem um cara chamado de Playgrounds, que você consegue criar uma aplicação Swift lá dentro e você consegue visualizar tudo. É sensacional para você estudar, para você aprender alguma coisa, para você tirar uma dúvida pontual, até para você desenhar uma telinha. Você quer perder seu tempo ali, às vezes desenhando uma telinha, fazendo uma coisinha boba, assim, que você tá com pouco tempo, né? Mas que você quer fazer um negócio, não quer perder tempo, por exemplo, em redes sociais e coisa do tipo, é uma ótima saída, né, cara? Então eu acho que o Dartpad, nesse ponto, ele é muito legal. Tem esse contra de você ter todo esse atrito aí de precisar de uma máquina, etc, né? Que às vezes você só vai sanar quando você for para uma empresa, infelizmente, né? Tem gente que não tem condição, daí a hora que for para a empresa vai precisar ter. Mas, por outro lado, a gente tem ferramentas como o Dartpad, por exemplo, que ajudam bastante, né?
Não sei se vocês usam isso no dia a dia, pelo menos para prototipação, para alguma coisa. Eu gosto bastante de usar o Dartpad para tudo isso que você comentou, fazer prototipação rápida, fazer alguns testes. E a vantagem do Dartpad é que você consegue tanto rodar o Dart puro, né, quanto o Flutter. Então, principalmente para quem está aprendendo, às vezes não precisa de ter um PC forte, só precisa abrir o browser e começar a testar ali e aprendendo as coisas. Isso dá para ele já testar algumas coisas da linguagem em si, né? Como vai se comportar, né? Por exemplo, você quer aprender alinhamento. Cara, você quer aprender como que alinha div não, né? Mas os stacks ali, o horizontal align. Eu vou fazer uma pergunta de leigo total aqui, Manda assim, bala. porque esse universo aí, eu não estou tão próximo. Mas o Dart tá para o Flutter, assim como o TypeScript tá para o React Native? Ou não? Ou eu tô falando besteira? Não, basicamente, assim como o Flutter é o framework, né? SDK. O Dart é a linguagem. Sim, entendi. Dart Perfeito. é a linguagem que a gente usa. E, aliás, tem uma pergunta aqui que é a próxima, que é assim, ó, na sua opinião, o que torna o Flutter especial? A curva de aprendizado. Para mim, isso é o que fez o Flutter crescer tanto e se tornar uma das tecnologias que, principalmente quem está aprendendo, fala, pô, vou aprender Flutter. Por exemplo, eu tenho um caso de um amigo meu que trabalhou 15 anos na área de advocacia, abandonou tudo, com 6 meses de estudo ali, conseguiu, né, tipo, pô, o cara estudava 10, 12 horas por dia, não é um passo de mágica, mas ele conseguiu aprender a tecnologia. Saiu alguma coisa. Sim, e hoje já é dev aí, tipo, já tá em altos cargos no Flutter Essas por conta histórias disso. são legais, né, cara? Porque o cara vem de outro... Cara, isso é muito comum hoje, né? Sim. E aí isso acho que torna-se mais comum por causa de tecnologias como essa que possibilita o cara... O Gabu, quando começou a falar ali da história dele, ele falou do Java. Ele ficou 6 meses, cara, e não saiu nada. Quanto tempo esse cara ficou aí, ô Gabu? 6 meses também. 6 meses, Só mas que- ele teve resultado, né, Teve cara? resultado, conseguiu criar, aprender a tecnologia, né, o início da tecnologia e entrar no mercado. Exato. E antigamente a gente ficava esse tempo todo ali, né, fazendo alguma coisa, você não via aquele resultado em si, né, dava até uma desmotivação. Eu tenho até mais uma pergunta em cima disso, que é assim, a gente fala bastante em curva de aprendizado, né? Fala, certas linguagens têm uma curva de aprendizado bem tranquila, assim. O pessoal fala muito de JavaScript, Python, mas assim, ainda na sua opinião, o que você definiria, vou colocar fogo no parquinho aqui, que é React, né? React Native versus Flutter, que acho que é o maior concorrente hoje é o React Native, né, cara? Não tem como fugir dele. Quando a gente olha para tecnologia mobile, React Native e Flutter, né, no contexto no mobile, mercado hoje é o que há, eles estão para ali, né? Só que o que eu vejo que a maior diferença do Flutter em React Native, para quem está aprendendo, é o ponto de você desenhar telas em código. Então isso facilita muito, porque você não precisa aprender um HTML, um CSS, aquele outros processos. Você aprende Dart, e com Dart você cria a regra de negócio, você cria a regra de UI. Então isso facilita muito o processo em relação às duas tecnologias. Porque quando eu fui aprender React Native, eu tive esse empecilho, porque eu não tinha background web, HTML, CSS. E para você foi mais fácil entrar no Flutter. Exato. Porque eu olhei e pensei, legal. muito mais fácil. Sim. Porque tá tudo ali. E a relação também com outras tecnologias mobile. Por exemplo, o Android, antigamente você tinha que fazer o XML, fazer o RFID lá para linkar o botão, para fazer um monte de coisinha muito complexa. E hoje não, você coloca o botão tem uma função de onPrest. Aquela função se já chama a regra de negócio quando o usuário clica. Então, a facilidade, o entendimento para as pessoas, eu vejo que é muito mais fácil em relação a essas outras tecnologias. Perfeito. Eu não tinha visto sobre esse ponto de vista, né? Até você explicou muito bem agora. Na visão do React Native tem mais, o cara tem que ter mais skill, né, a respeito de JavaScript, agora de TypeScript ainda também, porque ele vai ter que ter uma coisa a mais ali para controlar, né. No React Native eu consigo, vamos dizer, aproveitar um pouco do skill que o cara tem de web ali pro mobile, mas mesmo assim ele precisa do conceito do mobile, né. No Flutter, ele trabalhando ali, tendo esse conceito do Dart, em que outras coisas ele poderia navegar? Ele poderia usar esse skill para outras coisas? Usando o Dart, sim, né? Posso só complementar aqui que no React ainda tem a questão assim de você vai usar o Webpack, você vai usar qual sim. gerenciador de pacote, NPM, Yarn, não sei o quê. No Flutter, né, você fica livre para comentar aí, mas acredito que só tenha um, pronto, acabou e beleza, né? E facilita muito, né? Hoje você tem o PubDev e pronto, acabou. Você pode criar o seu da sua empresa se você quiser, mas hoje tudo está no PubDev, você só pega e usa e pronto.
não tem várias coisas para você escolher, né? Não tem vários caminhos. Tem esse caminho aqui mais linear. Uhum. Não, bacana demais, cara. Eu acho que é um dos pontos fortes aí que eu gosto também. Já falei várias vezes sobre, para quem está começando, a importância dessas coisas serem lineares. Como, por exemplo, o .NET. O .NET a gente tem uma caixa, que é o .NET, uma caixa de ferramentas, .NET Framework, e a maioria das coisas estão ali dentro. Putz, é legal pra caramba. Quem está começando já tem uma... se quiser variar em cima, varia, mas se não quiser, já tem ali. Go também tem muita coisa assim, né? E o Flutter, que na minha opinião também é um dos melhores frameworks aí também, tem isso pronto. Eu tenho um certo amor pelo React Native, porque eu venho do React ali, pela facilidade em si. E assim, eu não tinha essa visão assim tanto do Flutter, até mesmo porque visão de mercado e tudo mais, mas é muito legal ver essa visão que você está trazendo aí, porque bem técnica mesmo, né? Cara, na sua opinião também, quanto você acha que vale a pena ter nativo? Partir para o nativo? Quando que você acha que vale a pena? Tem algum cenário específico que você olha e fala assim, isso daqui precisa ser nativo, não pode ser cross-platform? Ou hoje já, cross-platform já faz sentido para tudo? Olha, olhando para como o Flutter funciona, no momento que você precisa de alguma coisa nativa, você consegue fazer o método channel, né? Então você consegue comunicar com o código Android, com o código do Swift sem nenhum tipo de problema. Então hoje eu vejo que você consegue construir qualquer aplicação com o Flutter, mas claro que no meio do caminho, às vezes, por exemplo, um GPS, às vezes você na sua empresa usa rastreamento, sei lá, de caminhões, você tem um SDK próprio. E não tem como, porque você usar o GPS, você precisa de fazer uma integração, porque o Flutter ele comunica com o nativo, ele não tem o GPS próprio, do jeito que ele funciona. Então, assim, hoje eu vejo que não você pode ir para o nativo se você gostar, se você acha que faz sentido, mas se você quer ir para o cross-platform, você vai conseguir criar várias aplicações incríveis sem ter muito dor de cabeça. Porque o jeito que o Flutter funciona, ele facilita isso. Por exemplo, eu já criei aplicativos que parte era nativo, parte era Flutter. Então você entrava numa tela nativa e uma tela do nada você ia para o Flutter. E para o usuário final não fazia diferença. Mas para você ali você consegue controlar isso naturalmente, né? Tipo, exato. Tem lugar que você vai ter que usar nativo e tem lugar que você vai... E eu acho que o legal é isso, né? Isso para mim é poder de desenvolvimento, né? Você não fica preso naquilo. Eu sempre tenho que fazer isso aqui e tal. Com certeza. Isso dá flexibilidade pro cara. Aí eu quero até colocar um pouco mais de fogo aí. E bota. Que é assim, a pergunta para um mobile developer, né? Como que ele enxerga o PWA, Progressive Web Apps, né? E essa questão de não precisar ter o aplicativo distribuído pela loja, ser tudo web. Esse é um ponto que eu acho interessante, porque hoje o maior problema que a gente tem no mobile é o tempo de release. Então, se você tem um bug em produção, é muito complexo você resolver rápido, né? Você vai depender das lojas e tudo. Eu acho que tem uma possibilidade disso ganhar força cada vez mais. Eu não sou contra a PWA, porque você consegue atualizar o app ali muito mais rápido, você tem várias flexibilidades. E hoje o browser, você consegue acessar o GPS, você consegue fazer várias coisas nativas. Microfone, câmera e tal. Tudo, exato. Device. Então eu acho que pode chegar um momento que não vai fazer tanto sentido ter aplicativos. Porque, por exemplo, se você olha um Mac hoje tem M1, o iPad tem M1, daqui a pouco o iPhone tem um M1, você vai conseguir rodar o mesmo programa em qualquer device que você tiver. Então, às vezes vai fazer sentido você subir na loja, você criar uma coisa que seja mais cross. Porque hoje até os design systems são, tipo, se você roda no Android e no iOS é o mesmo. Antigamente tinha diferença, Tinha uma diferencinha, né? Hoje a gente não tem mais isso. Então talvez no futuro o PWA, para mim, pode se tornar algo mais default. Tipo, entra no link aí e baixa. Tá caminhando para isso, né? Exato. Eu fiquei sabendo que lá fora a galera tem... de amigos meus que estão lá, é mais comum você entrar no link e baixar, aí colocar o PWA na home do que você ir lá e baixar um aplicativo. Né? Então, assim, talvez isso possa acontecer num futuro não tão distante. Mas assim, só sobre esse assunto ainda, de certa forma isso é um certo risco para as lojas. Hoje, sim, com certeza. A App Store, a Google Play são... Tanto é que você não vê apoio nenhum da Apple para PWA. Da Google sim, porque ela consegue indexar a aplicação web e ela vive disso. Existe um investimento absurdo ali por trás, né? Apple, de pessoas, de processos, de tecnologia. Não precisa de um Mac para fazer, né? E fora o billing, né? Que eles
geram ali, né, com loja e tudo mais. Para aplicações talvez corporativas, line of business, talvez PWA vai ser mais interessante, né? Porque às vezes você vai fazer uma distribuição na loja para um grupo interno, mas ele mesmo assim tem que baixar e tudo, né? Mas assim, é legal acompanhar isso aí para ver o que vai rolar, né? Você tocou no assunto de design, né, de interfaces ali. Cara, eu vi que nos últimos anos, assim, eu tenho Android, tenho iPhone também, e eu vi que nos últimos anos as interfaces elas estão similares, né? Você olha assim, eu ainda gosto mais da interface do Android, eu acho mais bonita do que a do iOS, mas eu consigo já notar similaridades, pelo menos... Pô, o Gabu já deu uma risadinha ali, você falou isso aí, cara. É opinião, mas assim, tipo, um card, né? Coisas que não tinham no iOS antes, né, e que vieram, né? Puxou do Android. Algumas outras coisas que não tinham no Android, puxaram do iOS. Cara, como que você vê a criação de múltiplas interfaces aí no Flutter? Vocês têm essa situação lá? Como que vocês lidam com isso? Porque hoje, tá chegando os dual, né? 2 telas aí... toda essa questão de responsividade. Por exemplo, é muito ruim você ter uma aplicação com a cara de Android no iOS. Não sei se você concorda, mas não é uma prática de design, é esquisito. E aí ainda, além disso, ainda tem a questão de você gerenciar múltiplas telas. Então, um iPhone mini, né, um tamanho da tela bem reduzido. Um iPhone Max, o da Samsung lá, o Z Duo Fold, não sei das quantas, com 2 telas. Como vocês tratam isso no Flutter? Então, essa é uma pergunta excelente, porque hoje o Flutter, o problema que existe no Flutter, vamos dizer assim, é que ele não tem algo de full de responsividade. Tipo, ele consegue escalar, né, e tudo, mas fica aquele app bar esticada, o botão não fica esticado, né, mas ele tenta compensar, diferente do mundo web, né, porque o web você pega um site, aí você vai diminuindo, ele vai fazendo algumas tratativas, às vezes até mais automáticas. E hoje no Flutter você consegue fazer isso, só que você tem que fazer isso na mão, né? E tem alguns componentes que te dá, tipo um layout builder, que você consegue ver que a tela está mudando de tamanho, e aí você fala, se for menor que isso, renderiza tal componente dessa forma. Você consegue fazer isso, mas eu não vejo ainda algo nativo, entre aspas, vamos dizer assim, que facilite. Então, quando alguém chega assim, Gabu, vou construir alguma coisa no Flutter Web e tal, para ser responsivo, fala, pensa 2 vezes, porque às vezes vai ser mais trabalho para deixar responsivo do que você fazer com outra tecnologia. Então, por exemplo, essa questão dos telefones que tem 2 telas, né, tem até alguns packages que a galera começou a fazer, mas como esses telefones ainda tá num nicho bem difícil ainda de chegar para muita gente, hoje, dos apps que eu trabalho, a gente nem tá tanto se preocupando com isso, porque, tipo, não tem ainda tantos no mercado e a gente nem sabe se isso vai aflorar mesmo daqui para frente, né? Se vai dar certo. Mas o Flutter você consegue fazer, mas hoje você teria que fazer na mão. Então, se você precisar de rodar nesses dispositivos, pense que você vai ter que criar alguma coisa, alguma biblioteca, alguma coisa assim para facilitar o desenvolvimento. Teve uma pergunta que eu recebi já há um tempo atrás, vou até repassar aqui para sua opinião, né? Me falaram o seguinte, o Flutter usa o Skia para desenhar os componentes na tela, né? Então, teoricamente, não é nativo? Essa é uma pergunta boa, mas se a gente for olhar, o seguinte, ele usa o Skia, só que a renderização, você tem que renderizar, né, para a plataforma nativa conseguir renderizar o Skia. E é por isso que a gente tem uma velocidade e você consegue escalar muito rápido o seu app, porque você precisa só comunicar com o Skia depois. Então você precisa ensinar o Android e o iOS buildar, né, o Canvas. Eu gosto de falar muito que o Flutter se parece com um jogo, né? Você renderiza ali como que se cria o jogo e depois você só passa os comandos e o processo começa a acontecer. Só que a diferença, né? Porque outras tecnologias, o que você faz? Você fala pro Android, me dá um botão, aí ele vai lá, o sistema operacional renderiza o botão. O Flutter não faz isso. Ele mesmo cuida da renderização desse botão. Então fica essa dúvida, às vezes, é nativo ou não. No final, se você for olhar, é nativo porque o Sky é buildado nativamente. A gente não tem nenhuma comunicação ali, tipo uma bridge do React Native, pra falar, me dá um botão. Né? Não é. Se eu falo pro Flutter, ele pega e renderiza. Então, tanto que se você for olhar alguns processos tipo de memória, às vezes o Flutter é mais rápido que o próprio nativo. Então tem vários artigos de performance que a gente consegue ver essas comparações da forma que o Flutter é feito. Legal demais, cara. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu não sei se é agora, mas eu já vou soltar aqui, Balta. Em relação ao deployment, em controle de apps, né? Hoje muita coisa que a gente faz, a gente usa App Center para fazer controle ali dos builds. Aí a minha pergunta é basicamente o seguinte: como é que funciona hoje, dentro da experiência com Flutter, testes, né, dos apps
publicação e depois como que funciona a questão do deployment que vocês fazem para automatizar isso mais controlável, mais eficiente possível. E depois questão de monitoramento, né? Você faz isso direto pela loja ou você tem outra ferramenta que você consegue fazer esse monitoramento? Beleza. A parte do deploy, hoje a gente consegue também subir ali no App Center, tem algumas integrações que fazem para isso. Mas hoje, do nosso lado, eu vejo muita empresa utilizando o Firebase Distribution para distribuir internamente, para a galera testar, para fazer o processo de QA ali, tudo para facilitar. E aí depois a gente faz o deploy nas lojas, né? Ou em teste interno, teste beta e depois chega no processo de produção. Normalmente segue esses fluxos, mas como o Flutter tem o Flutter Web, tem gente que também para cada PR gera uma versão web para você validar tipo layout, algumas coisas mais tranquilas que dá para validar. Isso é tipo uma sandbox? Você poderia meio que fazer uma sandbox, né? Você, por exemplo, fez um PR aqui, gera uma versão, coloca lá no Firebase Host, e alguma coisa. E aí você consegue gerar um teste ali isolado. Exato. Aí você testa, né? A interface funcionando bonitinho. Entendi. E aí, agora, outro ponto que você comentou de testes, o Flutter tem uma ferramenta muito boa de teste, né? Então, o básico, ele teste unitário, tipo, o Flutter tem, mas ele tem alguns testes que eu acho muito legal, que é o teste de widget. Então, você consegue, por exemplo, ver se o botão está renderizado na tela, a fonte, a cor, várias propriedades você consegue identificar nesse teste. Tem um outro teste que é o Golden Test, que você tira um print da tela e você compara a imagem uma em cima da outra. Então, você faz uma análise de pixel a pixel. Gostei desse Golden Test. Esse aí é muito legal. Sensacional. Golden Test. E aí você consegue ter uma flexibilidade muito boa, porque você roda, faz a comparação e fala, não, tá uma margem legal, que diferença não, tá uma diferença muito grande, trocou a cor e você já consegue identificar. Você faz isso com tipo um UI do Figma, por exemplo, e isso, por exemplo, ou você faz de app para app, como é que é? Você pode pegar do Figma, né, e colocar, mas às vezes dá um pouquinho tipo mais de Chromatic, o Chromatic faz isso, né? O Figma tem um plugin, não tem, que exporta para Flutter. Tem esse plugin também, entendi. que ele gera algumas coisas. Algumas coisas, mas não sei a qualidade que ele gera, né? Sensacional isso, hein? Sensacional. Tem muita coisa hoje para facilitar, né? Cara, para trabalhar design e desenvolvimento junto, o Flutter, ninguém bate, bicho. Muito bom. Sou suspeito de falar, né, mas... Muito bom, cara. Mas assim, você falou sobre... O que você... Cortou. Então perdeu. Não. Perdeu a vibe. Perdeu a pergunta. Agora... Perdeu a vez. Ele tava falando do App Center, você comentou do App Center, ele comentou do design, dos testes, né? De como era feito o Golden Test ali, que compara as imagens, tá? E tem um sandbox, era aí. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Não, entendi. Não, tá, é porque eu vi um vídeo dele, você falando... O que você usa lá primeiro que você falou? Era o... Firebase. Eu vi um vídeo seu falando, não use o Firebase para isso e tal. Aí eu falei, eu não vi o vídeo ainda, mas eu tava vindo para cá e eu vi lá o vídeo seu. Seria para questão das notificações ou alguma coisa assim pro controle? Seria para quê em si? Aí você acabou de falar, não usa o Firebase. Tem um conflito aí. Na verdade, é porque... Aquele vídeo era para mostrar pra galera que existem outras tecnologias. Então, tipo, o Firebase não é a solução 100% usa para tudo, né? Exato. Você pode olhar para outras coisas. Então, isso é muito legal. Porque quem tá começando no Flutter, às vezes começa no Firebase e não sabe, por exemplo, comunicar com uma API REST. Porque só sabe comunicar lá direto com esse SDK do Firebase. Então, a ideia desse vídeo era para mostrar pra galera, tipo, olha para outras coisas, porque no mercado, nem todo projeto você vai consumir direto no Firebase. Sim. Você vai consumir a API REST, você vai consumir um WebSocket, um GCP e várias outras coisas que você pode comunicar. Então, você tem que olhar para outras coisas. Não é a minha única chave, né? Exato. Como nada na tecnologia, né? Cara, para fechar essa parte aqui, e a gente dá uma pausa até... Como vocês lidam lá com o mesmo code base, cara? Porque assim, a ideia por trás do Flutter que eu acho maravilhosa também, e do React Native, e do Ionic, de qualquer outro, é ter o mesmo code base. Você conseguir, dentro do mesmo código ali, você ter o time trabalhando, muito mais fácil. Só que você pensa num app grande, você tem que gerenciar coisa de iOS, tem que gerenciar coisa de Android, agora você tem que gerenciar coisa de Windows, de Linux, que as plataformas do Flutter só vão subindo e, consequentemente, essa quantia de código vai aumentando. Como lidar com isso dentro do mesmo codebase? Vocês usam monorepo? Vocês usam alguma Boa. Excelente pergunta. Tem alguma dica aí? Então, o jeito que o Flutter funciona, normalmente você preocupa sempre com o código do Dart ali que você está escrevendo. E aí começa a dar problema quando você usa recurso nativo.
Por exemplo, eu tive muito problema lá no início, era para conectar impressora IP, para fazer a impressão não fiscal, essas coisas, era um pouquinho complexo. E aí hoje já melhorou muito, os packages evoluíram. Então, quando você tem várias plataformas, o que normalmente você pode fazer é pensar, você pode criar uma arquitetura que você tenha a camada de apresentação variável baseado nas plataformas, porque às vezes quando você pensa num desktop, alguma outra coisa assim, você tem mais espaço de tela, às vezes você vai ter um layout completamente diferente, e aí você tenta criar uma arquitetura que a camada de apresentação você consegue mudar do jeito que você quiser e você tenta sempre focar que a regra de negócio seja a mesma, compartilhada entre as duas tecnologias. Mas como o Flutter também trabalha, você pode trabalhar orientado a packages, você pode ter versionamento, tipo, essa versão aqui do login, aí você pode trabalhar tanto com monorepo ou multirepo. Mas normalmente o multirepo vai dar muito trabalho de gerenciar. Imagino. Então projetos que utilizam esse processo que a gente chama de orientação a package, a gente gosta de utilizar o monorepo, mas aí você tem o problema de versionamento. Então, alguns você tira e coloca para fora, você usa um git submodo ali para facilitar o processo de pegar os dados. Mas tudo vai depender muito da arquitetura. Então, às vezes a galera vem para o Flutter e esquece que existe já padrões já consolidados em vários lugares que você pode utilizar dentro dessa tecnologia. Porque o Flutter, ele é totalmente aberto, do tipo, você pode criar tudo num arquivo só, ou você pode criar várias camadas, então você tem uma liberdade diferente, às vezes, acho que era o .NET Core, que já tem, acho que é MVC, se eu não me engano, que aí você já tem tudo certinho ali para criar. O Flutter não tem isso. Então, às vezes, quem está começando também fica um pouquinho perdido qual a melhor forma de criar o aplicativo. Sim. Bacana. Bacana demais. Gabu, cara, agora vamos bater um papo um pouco sobre mercado aí, que eu acho que é um ponto importante também, né? Quando a gente fala de linguagem de programação. E mercado, eu sei que o mercado é uma coisa abrangente, né? O pessoal fala, o mercado está aquecido. O mercado está aquecido até para COBOL, tem vagas para COBOL até, né? Mas assim, o que vocês usam do Flutter lá, né? O stack, como que é o stack de vocês lá hoje no Boticário, né? O que vocês trabalham dentro desse stack do Flutter? O que pode até comentar um pouco o que você espera de alguém para trabalhar lá com vocês, né? Até bacana isso. Não, legal, Balto. Lá a gente usa o que eu tinha comentado no inicinho aqui, que era a questão de orientação a package. Então, cada módulozinho nosso é um package, porque lá a gente trabalha com um projeto white label, né? Então, como o Grupo Boticário tem várias marcas, né? Tem várias marcas ali, então a gente precisou de criar uma estrutura mais do tipo, você quer inserir uma marca nova? Beleza, faz a configuração de tema, algumas coisas assim. Só que lá tem um diferencial que a gente trabalhou muito com abstrações, porque às vezes tem regra de negócio que vai existir especificamente numa marca e outra não. Então, por conta disso, às vezes a gente teve que criar algumas interfaces, algumas camadas não tão comum, às vezes, quando você vai criar um projeto white label. Porque às vezes você pensa no white label de sempre ter a mesma regra de negócio. Só que lá, como a gente tem algumas diferenças, tipo assim, não vai ter esse banner aqui na marca tal, aí esse banner vai ter. Então, esses processos a gente precisou de fazer essas camadas. E aí a gente cria o aplicativo todo orientado a packages ali no monorepo. A gente tem algumas coisas que estão fora de outros repos, mas é porque o multirepo, eu já implementei, ele fica complexo de se manter no futuro. Então, como a gente tem hoje praticamente 3 squads ali, então a gente tem vários devs Flutter mexendo no código e tudo, então a gente precisa de ter, às vezes, mais fácil esse processo. É o que a gente... Hoje, algumas empresas estão usando muito o processo de Dev Experience, né? A experiência do Dev criar as telas é de criar as features dentro desse projeto. E hoje a gente espera, para um Dev, né, entrar no Grupo Boticário, a gente espera uma pessoa que já tem um conhecimento, uma base legal, né, de Flutter. Por exemplo, entende que gerência de estado não importa package, importa você entender o conceito. Que bom. Exatamente. E aí entende, por exemplo, fazer um processo de navegação, entende como que funciona a navegação no Flutter. Beleza, que às vezes pode usar algum package, alguma coisa, mas no final é um stack de telas, né, um empilhamento de telas ali que você está fazendo. Então esses processos... seria um diferencial, às vezes, a pessoa saber um CI/CD, mas não é algo eliminatório porque depende muito da empresa. Porque às vezes não é todo mundo que vai fazer isso, né? Exato. Às vezes tem empresa que tem time de DevOps, que eu já trabalhei em empresa que tinha time de DevOps, você não precisava fazer nada. Sim. Era só codificar e pronto. É melhor utilizar. Se você não fazer nada. Exatamente. Porque tem muitas coisas no meio do caminho, né? Por exemplo, se a gente usar a máquina Mac para validar o pull request é mais caro. Aí você usa uma Linux que é mais barato. E isso é coisa que o time de DevOps vai saber. Sim. E não o Dev Flutter. Sim.
É interessante saber, porque às vezes você dá uma manutenção e tudo, mas tudo vai depender. Então, por exemplo, tem empresas que vai usar algumas ferramentas como CodeMagic, Bitrise e várias outras, CircleCI também que a galera usa muito, ou vai fazer na mão, né? Tipo, colocar lá o Git no GitLab, né? Por exemplo, você faz todo na mão o workflow, ou você usa o Fastlane para dar umas facilitadas ali também para fazer o deploy. E lá a gente tem uma coisa muito legal, que é a parte dos testes, que a gente tinha comentado. Né? Teste de unidade, teste de widget, e um teste que eu não tinha comentado, que é o teste end-to-end, né? Que é o teste que realmente você abre o app, ele simula como se fosse um robozinho clicando lá. Legal. Né? E aí, esse teste end-to-end no Flutter tem duas camadas, né? Que a gente chama de... Tem um que é o Flutter Drive e o Flutter Integration mesmo. Eles têm umas diferenças de como você implementa, mas no final eles são bem parecidos. É você criar um app que você abre e ele se movimenta, faz tudo sozinho e valida para você se deu certo ou não. Então esse é um tipo de teste que ajuda muito, principalmente pensando num projeto que tem várias marcas, né? Então você tem que rodar o teste para garantir que funciona aqui e rodar o teste que funciona na outra ponta. E todas as nossas comunicações a gente utiliza API REST. Então aquela questão que eu falei lá do Firebase, é importante a pessoa saber comunicar, principalmente com a API REST, que hoje é bem grande no mercado, né? Então a maioria dos apps com a API REST, eu brinco muito de falar o seguinte, galera, quando você tem uma API, você consegue fazer qualquer coisa. Então às vezes fala assim, eu consigo integrar com Python? Escreve uma API. Não tem problema. Exato, você pode fazer com qualquer coisa. Então, essa é uma ponta. E eu acho que esse seria mais os stacks, assim, que a gente procuraria da pessoa. Esse teste end-to-end, quem vai fazer não é o dev, não, né? Esse é o QA, né? Então, depende. Porque lá a gente não tem uma cultura muito de ter QA. A gente coloca a responsabilidade da qualidade no dev. Então, a gente espera que o dev escreva pelo menos os testes de widget, porque um teste de integração você vai escrever uma vez, sabe? Tá. Tipo, você junta com o time, escreve uma vez e pronto. Ele não tem muita modificação. E como estão organizadas essas squads lá com vocês e interagindo com os developers Flutter, tipo, em termos de quem faz API, quem faz o UI, etc. Como que é a interação do processo, assim? Ótima pergunta. Lá, basicamente, a gente tem um Tech Manager, né? Que Tech Manager / Squad Lead, que vai cuidar ali da liderança toda do squad e da tecnologia. A gente tem o Tech Lead, que é a posição que você assume, que é a posição que eu tenho lá, que é para liderar a parte técnica, né, do Flutter. E agora a gente está fazendo o processo de colocar os nossos BFFs dentro dos times também de Flutter. Antigamente a gente tinha o squad só de back-end. Os best friend forever. Exatamente. Back-end for front-end. Exato. Eu sei. E aí a gente está agora distribuindo. O pessoal que está assistindo não sabe, né? Exato. Acha que é best friend forever. Que é um ponto legal, né? Porque agora a gente codifica as telas focadas para o Flutter. Então, a UI, né? A regra de negócio para o Flutter. Então, isso facilita muito. E a gente tem a gente tem a parte de UI e UX e a gente tem a Product Manager que cuida ali de conversar com o cliente, né? O cliente é nós mesmos ali, né? A galera ali da presidência e tudo, mas entender e trazer essas coisas pra gente. Então, vai dar parte de negócio, né? Então tem outras camadas de negócio em cima que vai chegar na PM que vai falar assim, o seu time é tal, então você pega essa camada e vai distribuindo para o UX até chegar no processo da gente desenvolver. Aí distribui para os BFFs e para o time de Flutter. Legal. E aí você falou de UI UX, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai repetir ela em vários casts aqui, que é, cara, o quanto que o UI UX é importante para o seu trabalho, né? O profissional de UX, e eu já vou emendar outra, é possível, ou o que você acha, talvez essa seria melhor, o desenvolvedor que ele mesmo faz a tela sem o UX? Então, a primeira pergunta que o UI UX para mim é 100% importante. Não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como. Para você ter um aplicativo que vai escalar mesmo, que as pessoas vão clicar onde deveriam clicar, vamos dizer assim, você vai precisar de um UI UX bem feito. E aí devs que criam telas, né, que pensam em criar telas e criam o aplicativo, eu vejo que é começo de carreira. Então, começo de carreira. Aí beleza, eu fazia isso no começo. Profissionalmente não é aceitável. Não tem como, porque você não vai ser bom nas duas coisas, né? Ou você vai para se tornar UI UX depois, que você gostei e vou ficar nisso, ou você vai se tornar Dev Flutter. Até mesmo porque isso é cultural, né, o Gabu? A gente olhava assim, né, Balto, também há 5, 10 anos atrás, o desenvolvedor era o cara que fazia a tela, né? Não, é cultural e a questão de ser acessível, né, cara? O último projeto que eu fiz pro Balta de design system, assim, acho que custou uns 18, 20 mil reais. Parece caro, mas pra uma empresa, velho, diluindo o faturamento da empresa e pelo
pelo tanto de coisa que traz, não é. Eu falo até... E aí você tá falando de um design system, você tá falando Sim. de comportamento, de coisa assim que, como eu posso dizer, mudaram o rumo do produto. Sim. Entendeu? Então, vai muito além de só criar tela, como a gente acha, né? Exato. A gente fala, criar uma tela. Não é só criar uma tela, cara. Não. Se pegar uma pessoa que nem o Levi, que fez pra gente lá, vou marcar ele aí depois, se for um cara sensacional, ele trouxe um monte de insights de produto. Por que vocês fazem isso aqui? Por que vocês fazem dessa forma, nesse momento? Entendeu? Então, Exato. É a visão até da empresa, né? Hoje, assim, isso tem mudado muito, né? Por causa da transformação digital também, a nova forma de desenvolver software e produtos e tudo, mas tem muita empresa que ainda acha que para desenvolver software, apps, eu tenho que ter um desenvolvedor só. O Gabu acabou de falar aí o tamanho da squad dele, tanto papéis e perfis diferentes. Ou seja, também não adianta só saber que o developer vai fazer milagre ali, né? Não. Então, poxa, existe um cara que vai pensar em toda a experiência da aplicação e também no design dela, né? Dividir para conquistar, né? Não tem jeito. Fantástico. Exatamente. Beleza. E em relação, assim, ao uso fora do Flutter, fora do seu mundo lá, né? Da Boticário, como que se enxerga, pelo menos na sua região lá? As empresas estão adotando, tem bastante gente olhando por Flutter. Olha, hoje eu falo que o Flutter não é tipo, vou usar, né? É quando que eu vou colocar na minha empresa. Uhum. Porque hoje já é uma tecnologia já consolidada. E principalmente empresas, por exemplo, startup que precisam escalar muito rápido, é uma tecnologia que normalmente você vai preferir porque você consegue, às vezes, entregar mais rápido, né? Uhum. Por causa que você tem um único code base e é mais fácil de dar manutenção e tudo, de escalar o projeto, porque você consegue cuidar só de um time. Imagina, chega uma feature, aí você tem que distribuir para o iOS, distribuir para o Android e depois testar para os dois. Às vezes o Android sai antes do que o do iOS, aí fica aquele processo de esperar, de ir, e agora com o Flutter não. E esse é um ponto que os devs que estão, tipo, às vezes pensando em entrar, ainda tá numa onda muito boa, porque tá precisando de profissionais. E hoje muitas empresas procuram profissionais pleno, sênior, e é muito difícil de achar, né? Então, tem os processos de treinamentos e tudo que faz com que esses devs consigam, né, depois entrar no mercado. E como que você pode fazer isso, né? Primeiro passo, eu acho que para qualquer pessoa começar é ler documentação. Porque, para mim, a documentação do Flutter é muito bem escrita. Né? O Get Started ali, você consegue já pegar vários conceitos e tudo. E às vezes a galera fala, eu preciso de um curso, preciso de tal coisa. Não, primeiro, às vezes, lê, né, a documentação. Tá lá, né? E você já vai ter um start, porque o Flutter Create, né, já cria um contador que você já sabe mudar o estado da tela, várias coisinhas simples. Legal. Que você já dá para criar um aplicativo incrível só com o base ali que o Flutter te entrega. E usa o Dartpad para isso. E usa o Dartpad para aprender os outros recursos, é bem legal, cara. Então tá bem na palma da mão, né? Então, assim, você até comentou ali, né, da questão de investimento, né, do Flutter né, vale a pena, é algo que vale a pena investir. E eu queria fazer uma pergunta até pessoal, assim. Estamos em 2020, não existe Flutter. O que o Gabu escolheria como tecnologia mobile para aprender? E por quê? Hoje, provavelmente, eu iria pro React Native. Pro React Native? Sim. Eu ouvi o Gabu falando isso. Tá bom. Eu entendo que o Gabu também gosta do React Native. No fundo. Sim, no fundo não tem rinha, assim, né, cara? Não, mas o cara é o expert do Flutter, ele tem muita propriedade aí pra falar isso. Não, bacana demais, cara. Beleza, sobre o mercado eu tinha essas daqui. E deixa eu perguntar só mais uma aqui, cara, que eu tenho, que é sobre começar a estudar. Eu vejo assim que a gente tem hoje no mercado, cara, muita coisa para estudar de tecnologia. Então a pessoa começa a estudar, ela tem um mundo para desbravar no mundo da programação, só da programação. E hoje a gente já tem um movimento muito forte assim, que não precisa de universidade, não precisa de faculdade, você pode aprender por conta. Concordo, aquilo que a gente já falou num cast anterior aí, você pode aprender a criar um foguete, tudo pelo Google. Não significa que você vai criar e que vai funcionar. Mas assim, na sua opinião, pessoal que quer começar agora com Flutter, começar a aprender Flutter, o que você recomenda? Pensa assim, que a pessoa tá, que nem seu amigo lá, tá trocando de área, começando assim. O que você recomenda aprender? Qual que é a recomendação sua de aprendizado? Olha, eu iria recomendar, às vezes, a pessoa fazer alguma faculdade. Porque a faculdade me deu toda a base de programação que eu utilizo hoje
E hoje eu vejo muita gente que entra no Flutter sem essa base e às vezes um problema simples do tipo, uma busca em árvore, uma função recursiva resolver o problema. Não, faz um monte de for dentro do outro. Vai ser um parto, né, cara? Exatamente. Então, eu recomendaria, às vezes, não precisa acabar a faculdade, mas pelo menos entre, né? Pelo menos algoritmos, estrutura de dados. Sim, pelo menos essa base. Então, tipo, lógica de programação, algoritmo de estrutura de dados, análise de algoritmo, né, complexidade, essas coisas, porque pode ser, às vezes, quando você está na faculdade, às vezes quem está na faculdade fala, nunca vou usar isso. Mas na hora que você precisar de uma performance, você saber um pouquinho de complexidade ali, como analisar, falar, não, isso aqui não tá legal, né? Então eu vou dar uma melhorada, eu vou pesquisar outras coisas. E aí depois você entra no mundo do Flutter. Então eu falo pra galera, aprende a base da programação, independe da linguagem. Escolhe uma que você acha que é legal. Independente da linguagem, isso é boa. Exato. Escolhe uma que você acha que é legal. Sei lá, começa do Python, que às vezes é mais fácil, mais simples ali, que você não precisa ficar declarando muitas coisas. Mas, assim, comece nessa base. E aí depois que você aprendeu a base ali, eu falo com a galera, depois que você aprendeu a criar um software no terminal mesmo, sabe? Sem UI, beleza. Aí agora você vai pro Flutter. Porque às vezes a galera quer passar a carroça na frente do boi, aí chega lá na frente, não consegue evoluir porque não tem base. E aí fica apanhando por umas coisas que não precisa. E às vezes uma pessoa que teve a base consegue resolver o problema muito mais rápido. Isso que o Gabo falou é muito importante, porque assim, a gente falou aqui no início, né? Um amigo dele é advogado e chegou, e a gente sempre fala sobre pessoas que estão iniciando, a facilidade de trabalhar. E, querendo ou não, isso vai atrair pessoas para o mercado, vai atrair pessoas. E tá tudo certo. Só que eu acho que vai ser ponte, vai ter um divisor aí, as pessoas que têm a base e não. E aí eu acho muito importante você falar isso, porque hoje em si, a gente nem pergunta tanto se a pessoa tem faculdade ali ou não, né? A mesma coisa que você pergunta, você sabe ler e escrever? Ninguém pergunta, mas subentende que já sabe, né? Mas isso vai fazer um diferencial enorme para esse cara lá na frente, né? Parece que não, mas vai fazer um diferencial enorme para ele poder expandir. Inclusive, assim, até uma outra... Não é pergunta, mas assim, você pode expressar a sua opinião, né? Mobile é muito mais hardcore, né, cara? Quando a gente fala do mobile, você fala de coisas muito mais restritas, né? Embora às vezes você tenha um telefone mais potente, um Android com mais memória, cara, qual porcentagem de Android que roda aí no mercado que é, sei lá, 1 GB de RAM, umas coisas bem antigas, né, cara, que você tem que suportar. Então você tem que pensar muito mais na performance, né? Com certeza. Teve uma época que eu fiz um totem de pagamento com Raspberry. E aí foi quando eu apanhei muito por causa de memória. Sim. Porque o Raspberry, eu tinha um 512 MB, então ele ficava livre 240. E o Flutter estava usando 200. E aí, do nada, travava o aplicativo por conta disso. Então, às vezes, eu até brinco disso com o pessoal, porque às vezes você fala, beleza, tô usando um iPhone e tal, tô usando um Samsung e tal, não sei qual. O seu problema não é a limitação. Exato. Exatamente, cara. Aí na hora que você tem um problema que você tem limite de memória, aí você fala assim, agora o negócio brincou, agora eu vou ter que fazer um JSON menor, brincar aqui, economizar em cada coisinha. Agora vai exigir do meu conhecimento. Exatamente. Gerenciamento de memória. Cada byte vale, né, cara? Então, eu acho que esse é um fator importante, principalmente no mobile, cara, porque ontem eu tava no Discord lá dos alunos, né? E alguém tinha perguntado sobre portas lógicas e algumas coisas lá bem low level, assim, né? Que nem... Hoje em dia, acho que nem vale mais a pena aprender. E daí a gente tava falando sobre circuitos, sobre como as coisas funcionam, até como a memória é armazenada e algumas coisas assim. E é legal, cara, porque muitas vezes a gente não tem contato com esse tipo de coisa, né? E eu, por exemplo, por ser dev, back-end, etc., você está acostumado muitas vezes a trabalhar num servidor com 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, que tem uma limitação maior, então você tem uma flexibilidade maior. Eu também já trabalhei muito em projetos grandes, assim, onde, tinha banco de dados, às vezes, sobrando. Então, você podia executar queries ali que eram tranquilas. De repente, quando você vai para um ambiente restrito, né, aí as coisas pegam muito mais, né? Então, eu brinco com o pessoal, assim, que tudo que você tem de restrição, ele acaba te tornando muito melhor no desenvolvimento, né? Eu aprendi muito, por exemplo, com um projeto do Balta, anterior a esse, a gente rodava numa máquina de $9 no Azure, né? Então, a primeira versão do Balta, não tinha MVP, não tinha cota no Azure, nem nada. Então, ele rodava tudo lá, o Mongo e o Node, ele rodava daquilo lá. Até hoje, assim, hoje a gente, embora com quase 50 mil alunos, a gente roda lá numa máquina, não gasta $100 por mês no Azure, com SQL Server, com tudo. E eu falo assim que essa é a métrica saudável.
Eu falo assim, isso daí tem que guiar o código. Você fala assim, não é porque eu tenho que eu posso gastar que eu vou gastar, né? Então isso acaba sendo um limitador ali para você falar assim, não, menos recursos para eu ter que fazer umas coisas mais otimizadas e não me dá tanto luxo. No mobile eu vejo que muitas vezes isso já vem de fábrica, né? Então você vai começar, você fala assim, eu vou atender Android uma versão X, então, cara, já tenho que saber que tudo que eu fizer aqui conta, né? Cada pedacinho cada array de bytes ali que eu desperdiço já era. Com certeza. Total. E isso faz uma diferença enorme, hein, Balta? Faz uma diferença enorme. Cara, vamos lá. Pro futuro, o que você enxerga pro futuro aí do Flutter, né? O que você enxerga do Flutter nos próximos anos? É difícil falar de anos, né? Porque Sim. evolui muito rápido. Muito rápido. Né? Mas o que você acredita que vão ter de mudanças talvez substanciais aí? Ou se vai continuar tudo na mesma, só vai adicionar mais plataforma? Quais são suas previsões aí pro futuro do Flutter? Olha, eu acho que plataformas novas provavelmente não, porque acho que já praticamente tem ali o que o mercado utiliza. Mas eu vejo que o desktop acho que vai se tornar cada vez mais forte, por causa que aquele processo do EFI, né, por você comunicar ali com os dados nativos dos sistemas operacionais, faz com que o Flutter possa se tornar o favoritinho dos ERPs no futuro. Então eu vejo isso, que provavelmente isso pode acontecer. Porque imagina, antes você tinha aqueles ERPs lá todo feinho e tal, e agora você pode deixar um negócio com UI e UX para facilitar quem está utilizando, para você não gastar tempo com treinamento. Então o Flutter, eu vejo que na parte de ERPs, eu acho que ele vai escalar legal. Eu acho que mobile e iOS provavelmente vai ficar mesmo. E eu acho que o web nunca vai chegar a competir com nenhuma outra tecnologia web. Eu acho que o web sempre vai ser tipo, beleza, tem web aí, gera um PWS se você quiser, vai distribuir para o seu cliente. Mas brigar de frente com outras tecnologias... Ele gera o WASM também, né? O WebAssembly. Sim, ele gera também. Aí agora, talvez com o WebAssembly as coisas começam a ganhar outras escalabilidades, porque você pode linkar outras coisas ali no meio do caminho. Essa parte que você está falando de RP seria mais começar a crescer mais em desktop, né? Sim, exato. Mas hoje já consigo fazer algumas coisas em desktop? Sim, já consegue criar já conexão com impressoras, com várias coisas, conexão USB serial. Com USB não serial... é tão forte hoje, né? Assim. Sim, hoje tem algumas empresas que já estão caminhando para esse processo, mas eu acho que ainda não tem muita coisa pronta, mas eu acho que no decorrer dos anos aí, provavelmente pode se tornar a tecnologia favoritinha de RPs. Mas eu consigo fazer desktop utilizando Flutter para Windows, Mac, Linux, essas coisas no mesmo código. No mesmo código. Windows, Mac e Linux. E Linux. Linux, né? E o Linux é o grande X da questão aqui, né? Que seria o medo do Flutter o MAUI? Não, cara, porque eu acho que hoje a questão assim do mal, ele tá chegando agora no mercado. Tá chegando agora, né, mas ele vem com essa ideia que é exatamente o que o Gabu tá falando aí. Mas eu acho que outras frentes, né, e outras plataformas vão surgir com ideias parecidas. Eu acho que é difícil não ter... a gente não ter um concorrente por Flutter daqui a 2 anos. Eu acho difícil alguma outra linguagem não ter. A gente tem no Kotlin também a possibilidade de gerar Swift, né, gerar código para iOS. E também tem projetos de Swift que geram Android também, né? Então, assim, acho que não tem como bloquear isso, entendeu? Mas a questão, assim, é que onde eu acredito que o Flutter ganhou muito foi, assim, na comunidade. Não sei se o próprio Google fez isso, né? Impulsionou, porque eu escrevi um artigo de Go esses dias atrás e, incrivelmente, né, o artigo de Go, assim, dispara, né? Eu não sou um cara de Go, cara. Foram os primeiros passos de Go e eu coloquei o artigo e o artigo... passou todos os meus artigos de .NET. Falei, caraca, mano. Então é você, senhor Google. Esse é o poder do senhor Google, né? Exato. Mas, obviamente, o Google tem um poder muito grande sobre as tecnologias, né? Com o Flutter, acredito que não seja diferente. Não estou dizendo que o Flutter é ruim. O Flutter é excelente, né? Eu já falei isso abertamente várias vezes. É minha preferência para a criação de UIs. Acho ele sensacional. E eu acredito que isso, em conjunto com o que o Google impulsiona, as tecnologias por trás, é o que torna ele sensacional. Pega tecnologias, frameworks, por exemplo, React Native ganhou muita popularidade porque veio da onde? Do Facebook. A gente tinha, né, é o framework que o Facebook usa. Você vê o Svelte, por exemplo, que é um outro framework web, sensacional, não tem tanta popularidade, não tem tanto ganho assim. Angular veio da onde? Teve o primeiro sponsor de quem? Google. Do Google.
entendeu? Então, assim, ter uma empresa, uma Big Tech por trás ajuda muito, entendeu? Então, funciona, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter outras tecnologias, talvez até o Maui abandonando o XAML ali, tendo como preferência o C# ou o F# para criação de UIs. Pode acontecer, né? Para estruturar a tela ali. Bora ver como é que vai ser aí. Ano que vem, geralmente, eu acho que ano que vem vai ter boas vibrações desse mercado. Né? Esse ano não é LTS, ano que vem é bacana. Mas assim, beleza. Eu acho que é um mercado que está muito aquecido. A gente já falou sobre isso. Outro ponto, a gente já comentou aqui também, mas tem, se você quiser abrir um pouco mais a jogada, mercado, né? Essa segmentação que a gente tem de mercado hoje. Hoje, quando uma pessoa vai começar no mercado, ela basicamente escolhe entre mobile, back-end e front-end, né? Basicamente, são essas 3 frentes que a gente tem ali. Dentro do desenvolvimento, depois tem data science, outras áreas ali, né? Mas dentro dessas 3 áreas ali, como que você enxerga essa área do mobile para dentro dessa escolha? Você acha que a maioria das pessoas que começam, elas tendem a escolher back-end primeiro, depois front, depois mobile, acaba sendo a terceira opção, talvez pelas restrições que a gente colocou, ou você acha que ele já é de cara uma primeira escolha ali? Olha, eu acho que pode ser a primeira escolha, só que pessoas que não saibam desenvolver back-end, mas que entendem como o back-end funciona, provavelmente vai facilitar o processo de criar o aplicativo. Uhum. Porque você tem noção de como, eu preciso de uma API assim e tal, então às vezes eu vou fazer 3, 4 requests aqui, vou facilitar o meu processo, ou deixar o back-end fazer todos esses requests e me entregar só uma rota. Porque eu vejo que quando a pessoa não tem o conhecimento de back-end, às vezes isso atrapalha a criar o fluxo dentro do app. Porque às vezes você não pensa, tipo, será que eu posso fazer tal coisa assim? Como que o back-end funciona? Será que dá para fazer tal coisa no back-end? Então, dá para começar direto em qualquer uma dessas tecnologias, mas eu acho que depois de um tempo que você se consolida na tecnologia, você olhar para as outras coisas. Tipo, aprender um pouquinho ali de back-end. Por exemplo, eu aprendi Nest.js com Balta, no curso do Balta. Balta, tem um fruto aqui, Balta. Que bom, cara, que bom, nossa. Sim, então, aí isso me deu uma base bem legal de como o back-end funciona. Então, isso foi me facilitando muito no processo de criar um aplicativo. Então, às vezes você vai conversar com um cliente, ou conversar com o seu chefe, ou dentro do seu squad ali, você tem essa noção, facilita, não, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, porque o back-end às vezes não tem essa comunicação, a gente vai ter que criar do zero. Então, esse é um processo que eu recomendaria, que é o processo também que eu fiz, né? Fui para o mobile e depois aprendi um pouquinho de back-end. Uhum. Quase um full stack ali, só que não com tanto expertise, né? Mas saber ali fazer o começo, meio e fim, né? Mas ele tem que acabar especializando numa ponta, né? Sim, igual você. Eu acho que eu sempre falei isso. Tem que ser bom. Tem que conhecer de tudo um pouco e ser bom em algo. O ruim é aquele cara que ele não se define. Exato. Então ele faz tudo, mas beleza. O que você come com farinha aqui, cara? Então, no seu caso, você é o mobile developer, né? Então, e em Flutter ainda. Ou seja, a sua expertise ainda ficou mais definida, né? Mas muito bom essa visão. Eu também apoio totalmente tem que conhecer um pouco de tudo. E assim, sabendo que você é um especialista em Flutter, queria saber qual gestão de estado você usa e por quê. Nossa, ótima pergunta. Olha, eu depende do time. Se o time tá usando Block, beleza. Se o time tá utilizando o MobX, beleza. Porque hoje, para mim, eu entendi o conceito. E quando eu ensino os alunos alguma coisa, eu tento ensinar o conceito. Porque no final, galera, ou você vai estar orientado ali, por exemplo, ao padrão Observer, né? Que você cria... No final seria um callback functions ali que você poderia criar para fazer o processo. Ou você trabalha com fluxo de dados, né? Que seria as strings. Basicamente, os que tem hoje no Flutter. Então, quando você explica isso pro pessoal, o pessoal entende, o package pouco importa, sabe? Não depende mais do package. Tanto que, às vezes, por exemplo, se você vai... Às vezes, quando eu vou criar alguma coisa mais específica, às vezes eu nem uso nem o package. Eu só crio o esqueminha de callback function ali, negocinho mais simples para fazer a atualização. Então, o que eu gosto de falar muito pro pessoal, entende o processo, porque o meio não vai importar. Não vai importar. E tinha um lance, acho que no começo, lá do iNotify Property Change, né? Que tinha umas recomendações, acho que na doc lá, falava sobre escala, né? Do Big O Notation e como que ele funcionava. Então, recomendava, assim, que, falando, não põe Notify Property Change em tudo, né? Isso ainda ocorre hoje? A gente já tem algo nativo, assim, para notificar a tela e não...
tipo estado efêmero ali que você tem numa tela só. Então, teve atualização, né, dessa API que fazia esse processo. Então, hoje o Change Notifier, vamos dizer assim, se você utiliza a implementação do Change Notifier, é a mais rápida, né, que seria a OD1 ali, que eles fizeram essa implementação. Então, hoje dá para você usar e abusar sem nenhum tipo de problema desse processo. Então, lá no início tinha esse problema, a Google atualizou a API e hoje você tem OD1 ali, então facilita muito esse processo. Bacana, cara. Você falou dos observables ali. Eu tinha uma perguntinha. Claro, manda bala. Pode, cara. É porque a gente tá quase chegando no final aqui. Eu tinha uma perguntinha. O que hoje no Flutter você falou assim, isso poderia melhorar, não tá tão legal ainda, isso não atende tão bem isso, mas o que não atende e o que não atende e tá melhorando? Eu acho que hoje o problema que eu vejo de muitos alunos é gerenciar as dependências. Porque hoje não tem nada no Flutter, né? Você pode criar algumas coisas na mão, mas não existe, tipo assim, uma coisinha mais simples, sabe? Coloca as dependências aqui e via contexto, você pega. Então, sempre alguém só tem que implementar ou utilizar algum package. Beleza, a gente pode utilizar um padrão singlet, alguma coisa assim, mas quem está aprendendo, entender um padrão singlet, às vezes, não é tão fácil, sabe? Então, para mim, hoje, se tivesse alguma coisa nativa, ia facilitar para quem está começando. Talvez isso seria... Não sei se faria tanto sentido o Flutter ter, mas poderia, às vezes, ter alguma coisinha ali para facilitar esse processo da gestão das dependências do projeto. Legal. Acredito que até o Dart, né? Seria do Dart. Inclusive, tem genéricos lá no Dart? Faz tempo que eu não acompanho o Dart. Não. Você poder criar listas genéricas. Não. Listas genéricas tem sim. Não tem reflections. Não tem reflections. Reflections não tá tem. bom. Isso. Faz sentido, né? O low level. Estamos chegando na eu esqueci reta que eu ia final. perguntar. Você tem mais alguma coisa? Eu tinha, mas esqueci. Era mentira. Não era mentira, não, cara. Eu tinha falado do estado do Notify Property Change. Tinha mais uma outra coisa que eu queria perguntar. Faz tempo que eu não tô no Flutter aí, que eu esqueci, mas eu esqueci agora. Pergunta no backstage, tá bom, depois no pergunta almoço. no backstage. Cara, você quer fazer mais alguma pergunta? Então daí. Cara, eu acho que tô completo, foi bem legal, assim, Bem legal. a visão do Gabu relacionada a tudo isso, né? É um universo grande, mas vê que tá bem sólido, né? A parte de Flutter e o que dá para fazer em si. E como que ele já tá trabalhando com isso, né? Você vê que pessoas que já estão utilizando isso na real, né? Acho que eu lembrei que você falou que você ia falar assim, quais são as empresas, né, que vêm utilizando, por exemplo, você está no Boticário lá, eles estão utilizando Flutter. E toda vez que a gente fala de aplicação Flutter, a gente sempre fala do Nubank, né? Então, assim, beleza, agora a gente sabe que é o Nubank e o Boticário. Mas, assim, em termos brasileiros aí, o que a gente tem aí, mais ou menos, de empresa que você vem vendo, que vem adotando e utilizando em si? Tem uma empresa muito legal, que é a empresa GovBR, né, que utiliza Flutter também nos aplicativos. Do estado mesmo? Sim, o GovBR? o GovBR utiliza legal. Flutter. Então, assim, isso é muito legal, né, da gente falar. O iFood já utiliza Flutter. iFood é Flutter? O app de produto não, o app que você compra não, mas o app de parceiro é. Ah, sim. E acho que tem outros apps lá que também são. Eles têm um app de fidelidade também, de cartão fidelidade, tipo... Esqueci o nome, tipo Caju, sabe? Entendi. Tipo Sodex, essas coisas. E esse app também é em Flutter. E, assim, tem várias outras empresas, né? Vários setores bancários utilizam muito. Então, isso é muito legal, porque eu vejo que o bancário e o financeiro, né? Foi muito... Por exemplo, os apps do Grupo Primo, né? Finclass ali utiliza Flutter, né? O Start utiliza Flutter. Então, tem muitas empresas que já estão olhando para o Flutter e aquele processo, né? Quando que a gente vai colocar o Flutter aqui dentro da empresa? Ah, entendi. É um processo aí que vai acabar acontecendo, né? Bacana demais. Legal, Balta. Show. E aí, quais são as mensagens finais, Balta? Cara, primeiro eu queria agradecer, Gabu, pela presença, né? Por ter aceito aí. Eu vi que ele estava em São Paulo essa semana aí para vários eventos. Sim. E acabei convidando ele para cá também. Muito Imagino bom. que ele tá em vários eventos essa semana. Eu vi os stories dele. O cara tá sendo requisitado aqui. Agradeço pela participação. Obrigado demais, mesmo, né? Gabu. Muito Agradeço bom falar ao com Cono você. também por ter vindo lá de Goiânia para fazer esse cast, né? E agradecer o Balt e o Buildcast por Que veio lá de Piracicaba. que veio lá de Piracicaba para E o Rio de Piracicaba, tá bom? tá jogando a água para fora. Ah, então tá bom. É o hino de Piracicaba. e agradecer mesmo, cara, por toda a participação aí de vocês, né? Por fazerem um cast legal com a gente aí. E queria deixar primeiro o Gabu
deixar as mensagens deles aí, o pessoal que quiser te seguir, te conhecer mais, onde que eles te encontram. Não, beleza. A gente está em todas as redes sociais, né? Gabu Dev, então qualquer rede social aí vocês encontram a gente, né? Desde Twitter, Instagram, LinkedIn e o site também, gabu.dev, vocês podem acessar lá. Queria agradecer demais a participação, foi muito legal estar aqui no podcast de vocês. E queria só deixar o adendo para a galera que Flutter é uma tecnologia massa, então principalmente às vezes que você não sabe o que você quer ali, às vezes dá um votinho pro Flutter que pode impactar a sua vida e você começar a entrar de fato no mundo do desenvolvimento. Vote Gabu 2525. Sensacional. Esse aí assinou, esse aí vai. Cadê os adesivos do Flutter aí, Gabu? Tem que. Eu tenho alguns, hein? Vou deixar Isso ali aí. depois. Tá bom, pessoal, só para deixar aquele recado final também, né? Para você ajudar a gente a participar aqui do Buildcast, né? O Buildcast é um projeto meu e do Balta totalmente independente aí, né? Aberto também. A gente tem a .com e o Balta.io patrocinando o projeto, mas quem vocês queiram que a gente entreviste aqui, que traga para conversar com a gente, né? Mande perguntas, assine o canal aí, mande para o pessoal aí da sua equipe, da sua empresa, para ouvir a gente no Spotify, né? A gente está no Apple Play também, no Apple Music, né? A gente está no Deezer também e no YouTube aqui, né? A gente está com um episódio por mês, então apoie a gente aí que vai ser interessante e mande seus comentários, comenta nesse vídeo aí para dar o apoio pra gente, dê o like e muito obrigado, Balto, mais uma vez pela parceria. Tamo junto, segue a gente lá nas redes sociais. Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, Tudo bom.